Só na cidade de São Paulo, no segundo semestre de 2013, os 6 últimos meses do ano passado, foram mais de 100 ocupações na cidade de São Paulo. Isso não se via por lá desde a década de 80, que não tinha um processo intenso de ocupações. E não é só São Paulo e Rio. Belo Horizonte passou por uma série de ocupações no último período, Fortaleza, inúmeras cidades brasileiras estão vivendo o processo de ocupação de terra. E isso se torna ainda mais grave quando a gente percebe, pelos próprios dados oficiais, que depois do programa Minha Casa Minha Vida, que é a política federal de habitação, é a política nacional de habitação, que surgiu quase 30 anos após o Brasil ter ficado órfão da sua última política habitacional, que era o BNH, né, que acabou na década de 80, mas que também nunca foi uma política popular, era mais voltado para a classe média. Mas o fato é que na década de 90 e na década de 2000, nós ficamos sem nenhum programa habitacional federal no país. Aí veio Minha Casa Minha Vida em 2009, e até 2012 constrói 2 milhões de moradias que foram construídas no país. E o déficit habitacional no país, isso é, as pessoas que precisam de moradia no Brasil, depois do Minha Casa Minha Vida ter construído 2 milhões de moradias, o déficit aumentou em 1 milhão de famílias. Que matemática é essa? Como se explica esse negócio? Né? Você constrói o déficit, era 6 milhões de famílias, se você considerar isso em pessoas, dá mais de 20 milhões de pessoas que não têm moradia no país. Sem contar as pessoas que vivem em condições precárias, que têm moradia, mas não têm infraestrutura, não têm o serviço, que é um número muito maior do que esse, né? Ou moradia em áreas irregulares, né? Mas o déficit era 6 milhões em 2009, quando foi lançado o programa. E em 2012, o déficit passou para 7 milhões, depois do programa ter feito 2 milhões de casas. Isso tem muito a ver, isso é o que nós temos denunciado através das ações do MTST e vários outros movimentos de ocupações que têm feito isso, tem levado essa denúncia na prática de que o problema não é só construir moradia. Não basta você fazer um conjunto habitacional, principalmente esses conjuntos do Minha Casa Minha Vida, que quando são para pobre, né, e aí é bom a gente ter um dado, 70% desse déficit habitacional de 7 milhões de famílias são famílias que ganham menos que 3 salários mínimos por mês. E boa parte das moradias construídas pelo Minha Casa Minha Vida são para a faixa de 3 a 10 salários mínimos por mês, que é por financiamento. Então, o grosso do recurso do programa não atende aqueles que mais precisam, né? E quando atende os mais pobres, atende no fundão do fundão, né? Não tem, quando tem Minha Casa Minha Vida para a chamada faixa 1, que são famílias de 0 a 3 salários mínimos, são as piores regiões, onde às vezes nem asfalto tem, né? Onde o camarada, para chegar no seu local de trabalho, demora, o que disse aqui o Flávio, 2 horas, 2 horas e meia, né? E o programa Minha Casa Minha Vida acaba sendo uma forma de piorar a qualidade de vida do trabalhador, né? De tornar o problema de moradia ainda pior até do que já era, porque ele está dentro de uma lógica que é a lógica da especulação imobiliária, né? O Brasil foi, nos últimos anos, o campeão mundial da valorização imobiliária urbana, né? Só que acho que a cidade do Rio de Janeiro, como bem lembrou o Flávio, foi a líder disso no Brasil. O valor dos aluguéis no Rio de Janeiro, nos últimos 5 anos, esse é um dado do próprio mercado imobiliário, que é o chamado índice FIPZA, o valor dos aluguéis aumentou 144% na cidade do Rio de Janeiro, em 5 anos. Nesse mesmo período, a inflação não cresceu 40%. O salário mínimo nem se fale, né? Então, o aluguel foi tornando insustentável o orçamento, a conta fechar no final do mês para milhares e milhares de famílias, né? Não dá mais. Várias famílias têm que tomar a dura opção, e eu não tenho dúvida de que essa foi
um dos motivadores da ocupação da Telérgica, como tem sido das inúmeras ocupações pelo país, entre pagar o leite da criança no final do mês ou pagar o aluguel, né? E aí as famílias ficam sem opção. A maior parte dessas famílias, infelizmente, ainda não ocupam. O que elas fazem? São levadas para regiões ainda piores para poder conseguir pagar o aluguel. E aí você tem uma piora ainda maior da qualidade de vida, né? Se ele não conseguia pagar o aluguel onde ele morava, ele vai morar 10 quilômetros mais longe, porque aí ele vai conseguir pagar o aluguel com aquele mesmo valor. E 10 quilômetros mais longe, além de ser mais longe do trabalho, a escola é pior, a creche tem menos vaga, né? O posto de saúde, que já era ruim, é ainda pior mais longe. Então acaba-se criando um problema em cadeia, e que aquilo, a gente costuma dizer isso, que o Bolsa Família, que o aumento que o salário mínimo teve nos últimos anos, aquilo que isso deu com uma mão para o trabalhador, o aluguel tomou com outra mão, e ainda com juros, né? Porque a qualidade de vida, pelo que o aluguel representa, piorou para boa parte dos trabalhadores que vivem nas periferias urbanas pelo país afora.